E aí, pessoal, entrou uma notícia importante agora na imprensa que eu gostaria de comentar. Só para lembrar, eu fui afastado, eu fui retirado de forma estúpida do cargo de diretor financeiro administrativo da Transpetro no dia 27 de março de 2015, depois que eu era 7 anos e alguns dias como diretor. Eu fui destituído do cargo 7 dias depois que eu, na Rádio Tupi, desafiei os corruptos a colocar dinheiro virtual, dinheiro digital na mala. É o dinheiro eletrônico, não é Bitcoin não. Eu defendo que o Brasil tem que adotar dinheiro eletrônico, tornar as operações eletrônicas e a produção de dinheiro ser muito pequena para acabar com assalto a banco, assalto a carro forte, saída de banco, explosão de caixa eletrônico. Eu defendo isso no livro Desatando o Nó do Brasil. E quem não gostar muito do meu livro, pode ler o livro que foi lançado 6 meses depois nos Estados Unidos, do Kenneth Rogoff, o livro The Curse of Cash, foi lançado nos Estados Unidos. Kenneth Rogoff é ex-economista-chefe do FMI e professor de Harvard. 6 meses depois que eu lancei o livro no Brasil, ele escreveu lá nos Estados Unidos falando a mesma coisa sobre o dinheiro eletrônico. Mas eu fui destituído do cargo 7 dias depois de eu defender esta ideia na Rádio Tupi. E aí, estupidamente, foi feita uma reunião e me destituído. Detalhe, quem presidiu a reunião foi preso na Lava Jato. E o diretor de compliance que leu o relatório e comandou lá as operações de investigação, que logo após a minha saída prenderam pessoas numa sala na Transpetro e arguíram pessoas, pressionaram com chave eletrônica, as pessoas não podiam sair da sala porque a chave era eletrônica. Esse diretor, inclusive todas as pessoas que foram afetadas nesse processo estão ganhando ações judiciais. Um dos afetados foi o Lenilson, que levou justa causa 2 dias depois, em que no ano passado eu pedi a cessão dele para trabalhar comigo na prefeitura, a BR Distribuidora sem processo que garantisse contraditório, ampla defesa, ou seja, arrumaram uma justa causa para o Lenilson. E um dos argumentos falava acerca da contratação de uma consultoria que ele fez para colocar a casa em ordem, porque a auditoria da Petrobras ela é muito fraca. E o Lenilson, percebendo que os indicadores, as metas que eu estabeleci para ele eram muito severas e não existia internamente um grupo técnico preparado, tanto não existia que depois a Lava Jato mostrou aí que se tivesse um grupo preparado aquilo não teria acontecido. Então acontece, o Lenilson contratou uma consultoria um valor menos de 10% de uma consultoria que o diretor de compliance da época contratou na Petrobras depois. Ou seja, o diretor de compliance da Petrobras que comandou os processos, culminaram na justa causa do Lenilson, culminaram na perseguição de muita gente lá. O que aconteceu? Esse diretor de compliance contratou uma consultoria, 25 milhões de reais, segundo disse a imprensa, e essa consultoria parece que teria contratado a filha dele. Então ele foi afastado pelo Conselho de Ética. E a matéria de hoje diz que a Petrobras agora, meses depois de afastá-lo, está fazendo uma seleção para o novo diretor de compliance. Observa, 7 dias depois que eu dei uma declaração contra os corruptos, eu fui destituído. E de forma truculenta. E minha equipe foi violentada. O diretor de compliance, ele contratou uma consultoria, 25 milhões de reais, segundo disse a imprensa, sem consultoria, contratou a filha dele, mas eles só afastaram do cargo e depois eles agora estão selecionando um outro diretor. Esse é o Brasil. Fui designado presidente da Conlurb. Quando eu fui designado, ninguém entrou com ação judicial imediatamente e não havia nenhuma movimentação política para aprovar nenhuma lei. Todos viram as minhas ações, usei muita energia, implantei muitas mudanças porque eu não tenho interesse de fazer gestão pública fazendo jogadinhas. Então, fui firme no sentido de fazer aquilo que eu acredito. E se eu tiver errado, que me contestem. Não há problema. Tá certo? Aí, aprovaram uma lei para me tirar do cargo. Ótimo. Ok. Estamos numa democracia. Quem elegeu lá os vereadores foi o povo. Aí depois, mais ou menos uns 2 meses que eu estava no cargo, entraram com uma ação judicial. E aí, 1 mês depois, saiu uma decisão que uma leitura sumária deveria culminar no meu afastamento liminarmente do cargo. Vejam, não acusam e nem tem como acusar. Eu não devo nada. Assim é o Brasil. Confrontei um executivo e fui chutado para fora. Quem presidiu a minha instituição foi preso na Lava Jato. Quem leu o relatório pedindo minha instituição foi afastado pela comissão de ética. Não houve uma ação judicial para ele, não houve uma lei para tirá-lo do cargo. Tiraram quando quiseram ele do cargo. E afastaram, deram tempo para se defender. No meu caso não, foi abrupto, estúpido. Aí depois, fui designado presidente da Conlurb e eu não tinha nenhum interesse pessoal disso, embora me orgulhei muito de trabalhar na empresa, e se eu voltar a trabalhar, vou me orgulhar de novo. Ganhei uma lei e ganhei uma decisão judicial.
Não podem me chamar de corrupto, não podem me chamar de preguiçoso, não podem me chamar dessas coisas. Mas no Brasil, que é semelhante a esse painel, infelizmente, a gente pode depois, né, essa coisa toda borrada, num lugar aqui difícil da cidade, a gente pode mudar essa história. Depende de nós brasileiros, não adianta a gente reclamar. Quem estabelece leis no Brasil é o Legislativo. Então, na Câmara Federal e no Senado Federal, temos que ter parlamentares que representem o povo brasileiro com honestidade e firmeza. Na Assembleia Legislativa dos Estados, na Câmara Municipais, nos Executivos Federal, Estadual e Municipal, o povo que escolhe. Temos que refletir sobre isso, porque senão a gente fica reclamando de algo que é a escolha do próprio povo. É importante que a gente tenha noção de que para mudar o nosso país depende de nós mesmos. Nós somos um dos países mais desiguais, mais injustos, mais violentos do mundo. Mas isso é fruto das escolhas que nós e nossos antepassados fizemos. Se nós mudarmos a nossa história, nós vamos ter um futuro melhor. Há quem acuse o colonizador de nós sermos assim. Colonizador, os portugueses, eles têm um país maravilhoso. Não é igual ao nosso. A culpa não é deles. É hipocrisia nossa e pode ser até má fé acusá-los injustamente. Então, a gente tem que melhorar o nosso país, melhorando as nossas escolhas. Eu estou citando esses exemplos não para que fiquem do meu lado ou contra mim. Não há problema. Eu sou concursado, servidor público há quase 30 anos. Eu estou bem. A questão que eu estou falando é acerca do nosso país, que precisa mudar. E só vai mudar quando nós brasileiros mudarmos de postura acerca dele. Nós pessoas que falam, não me envolvo com política, que é todo mundo igual, vejam que se você não se envolver com política, vai deixar o Brasil na mão de qualquer um. Se você não discutir política, não influenciar, vai deixar o Brasil na mão de qualquer um. E você, que apenas faz política pelo seu próprio interesse, se um bandido quiser negociar com você, você negocia pelo seu próprio interesse, tem que pensar nisso. Temos que escolher o melhor futuro para o nosso Brasil, porque dele dependerá o nosso futuro e o futuro da nossa família. Um abraço, pessoal.